O amor é coisa que morre. Primeiramente, precisamos dizer que não foi somente um conflito entre portugueses e brasileiros, até porque os portugueses tinham interesses relativamente coesos, que era a manutenção de Portugal. Já os brasileiros haviam divisões étnicas, ideológicas, políticas e sociais. Quando foi declarada a independência do Brasil, muitas regiões não tinham aderido ao movimento. Logo, existia a presença portuguesa nesses locais. E com a Bahia não foi diferente. Os baianos já estavam descontentes com o governo de Portugal ainda estar em nosso território. Depois o mesmo que faz. Mesmo que tenha resistido no primeiro momento, quem financiou esse movimento foi a classe dominante nativa, que queria o controle do Estado Nacional para ela e também estava inconformada com a posição de sócio minoritário aqui no Brasil. Não podemos esquecer que esse movimento foi um movimento popular, que houve participação de proprietários médios, de militares, de homens livres, escravizados e de uma boa parte da nossa população baiana. Em 1820, ocorrerá um evento que mudará definitivamente a relação do Brasil com Portugal. A Revolução do Porto, como ficou conhecida, foi uma revolta de caráter constitucionalista, que enfraqueceu o poder do rei e prometeu mais autonomia para as colônias. A partir desta revolução, o clima em Salvador ficou relativamente positivo, com todos desejando que finalmente chegasse a tão desejada autonomia política. A Bahia chega inclusive a mandar representantes para as cortes portuguesas, mas pouco tempo depois todas as expectativas serão frustradas. No dia 15 de fevereiro de 1822, as cortes portuguesas nomeiam a brigadeiro e chefe das armas do Brasil, o português Ignácio Luiz Madeira de Melo. Este evento vai marcar a total desilusão da população baiana com as cortes portuguesas. E é aqui que se inicia definitivamente a radicalização da sociedade que culminará na tão sangrenta Guerra de Independência. O general Madeira, que já tinha uma relação relativamente ruim com os militares brasileiros, vai ver um grande aumento das hostilidades entre esses e os portugueses. As hostilidades, na verdade, vão chegar ao seu ápice no dia 19 de fevereiro de 1822, momento em que as tropas brasileiras e as portuguesas vão entrar em conflito nas ruas da cidade de Salvador. Tropas portuguesas vão invadir o convento da Lapa procurando franco-atiradores. É nesse momento que ocorre o assassinato da abadesa Joana Angélica. A abadesa Joana Angélica vai se tornar um dos maiores mártires da independência e hoje nomeia inclusive uma das mais importantes avenidas de dentro da cidade. O conflito vai se estender e não para por aí. Tropas brasileiras vão se refugiar no Forte de São Pedro, aquele que fica no Campo Grande. Lá vão receber muitos apoios de civis baianos, que vão inclusive pegar em arma para lutar ao lado dos militares. A resistência não irá durar muito. Após 2 dias de cerco, boa parte das tropas se rendem, e os que conseguem fugir vão para as terras dos Albuquerques, a família mais rica da Bahia naquele momento. Apesar de fornecer abrigo para os militares brasileiros, os Albuquerques, assim como toda a elite baiana, não estão muito interessados na independência. O monopólio de comércio de açúcar e de tabaco pelos portugueses faz com que a elite açucareira temesse que a revolta os fizesse perder boa parte do seu mercado consumidor, trazendo prejuízo para os seus bolsos. Mas mais importante do que isso, a elite baiana tinha medo de que a revolta atingisse outras camadas da sociedade, como os pobres, os escravos, que vendo os exemplos daqueles que se diziam lutar por liberdade, resolvesse lutar por sua própria liberdade também. Se isso acontecesse, todo o sistema escravista seria ameaçado, assim como os lucros dos senhores e talvez até as suas próprias vidas. Mas não foram apenas os militares baianos que foram por Recôncavo. A maior parte da população baiana que lá possuía terras ou parentes fizeram o mesmo caminho. Então o cenário que se desenvolvia era o seguinte: em Salvador, tomada pelos portugueses, e o Recôncavo controlado pelos baianos, representados principalmente pelas elites locais, que até esse momento ainda tentavam encontrar uma solução para o conflito. Pouco tempo antes da guerra estourar, a elite ainda tentava estabelecer com os portugueses alguma solução, a fim de evitar o conflito e não correr grandes riscos. Porém, a própria participação dos populares vai fazer com que os senhores de engenho percebam que a paz não poderia permanecer. Se eles continuassem neutros, iriam perder o protagonismo dessa luta para o povo. Isso iria aumentar ainda mais as chances destes se rebelarem contra as elites locais. O
amor é... Agora, começando sobre essa questão racial, aqui no território baiano, como os dias de hoje, havia uma diversidade racial muito grande. No decorrer de 1822, começou um show de insultos entre baianos e portugueses. Os baianos popularmente chamavam os portugueses de Partido da Praia, em alusão ao Porto de Salvador, né? Ao Porto da Conceição da Praia, freguesia que era português. Os portugueses, né, garantido pelo braço militar, respondiam os baianos como podiam. E frequentemente eles organizavam jantares e piqueniques em que o copo de vinho era levantado, saudando a pátria ibérica e desprezando o Brasil. Além de chamar a junta brasileira, né, que era composta por senhores de escravo e brancos, de governo de cabras, que no vocabulário racial da época era considerado mais claro que um negro e mais escuro que um mulato. Os baianos, né, não ficando para trás, apelidaram os portugueses de caiados, que era gente exageradamente branca como cal. Ser exageradamente branca naquela época era motivo de insultos entre negros para brancos. Várias ocasiões se aconteceram, a exemplo de na procissão de São José, no dia 19 de março, um grupo de negros apedrejaram os soldados, as próprias imagens, rebelando-se, né, respondendo a esses insultos dos portugueses. Coisa que mói mochimba. O Partido Negro foi ao mesmo tempo uma ficção e uma realidade. Realidade porque, de fato, os negros tiveram um papel essencial na luta pela independência da Bahia. Ficção porque, de fato, não existia um movimento negro organizado, lutando com pautas próprias pela independência da Bahia. Isso foi mais uma construção ideológica das elites locais que via com maus olhos a participação de negros na luta pela independência. Apesar disso, é importante ressaltar que os negros não representavam um grupo coeso. Em geral, o que a gente tem são diversos grupos que lutavam mais pelos seus interesses ou pelos interesses dos grupos com os quais eles se identificavam. Fossem eles negros brasileiros, negros africanos, libertos ou escravizados. Muitos viam nesse conflito uma oportunidade de conquistar sua liberdade, além de conseguir um papel político mais importante no novo cenário que se desenrolava na Bahia. A participação dos negros no processo de independência foi tão significativa que as autoridades da época achavam que esse movimento seria um outro partido político, além do Partido Português e do Partido Brasileiro. A elite tinha medo de que os negros fizessem a mesma coisa que aconteceu no Haiti, que foi o processo de destruição da escravidão e também a ruptura colonial. Uma senhora de engenho chegou até a se referir aos descendentes africanos como aves altivas por natureza, o que para ela era um defeito, né? A grande diversidade dos grupos negros existentes da época podem ser vistos, né, em alguns exemplos. Algumas fontes da época, especialmente cartas anônimas, avisavam para os senhores de engenho que os negros poderiam se rebelar a qualquer momento e conseguir sua tão esperada liberdade. Porém, alguns historiadores, a exemplo de João José Reis, vão estudar no sentido de que essas cartas também foram direcionadas a senhores de escravos negros, afirmando que se os senhores de escravos negros aderissem a essa ideia, eles iriam perder os seus escravos também. E aí a gente pode ver a diversidade de interesses que existiam entre os próprios negros, né? Além disso, os escravos brasileiros, né, por terem um tratamento melhor em relação aos escravos africanos, poderia conseguir a sua alforria com mais facilidade, tinha privilégios ocupacionais, conseguia construir uma família mais facilmente. Esses escravos nascidos no Brasil não pediam liberdade para os de origem africana, o que refletia, né, na época um sentimento de inimizade, o que faz a gente pensar muito, né, sobre as relações étnicas e sociais de poder. Apesar de historicamente não se envolverem na política nacional da época, os escravos africanos não ficaram para trás e se contagiaram também com essas ideias de liberdade, porque queriam a sua liberdade também. E eles adentraram no processo de independência da Bahia e foram em busca da sua liberdade, o que não ocorreu ao término de todo esse conflito. Pois o mesmo que faz curar, o amor é coisa que mói mochimba. Para concluir, devemos dizer que falar desse processo de independência da Bahia é falar de um histórico de muita luta. Muitas pessoas deram suas vidas para a gente ter a autonomia que tem hoje. E a esse exemplo a gente pode falar de Maria Filipa, né, que organizou um exército de marisqueiras para lutar contra os portugueses e expulsar do nosso território. O amor é coisa que mói mochimba.